Fala galera, estou aqui na Esri User Conference 2026 em San Diego, na Califórnia. Estou aqui com um amigão que me recebeu, está sendo meu anfitrião aqui, Prazer. João Ioli, né, conhecido como Ioli, assim como ele mesmo reforçou aqui. O João é da Esri, né, trabalha na Esri no Brasil, né, João? E cara, esse evento aqui, para mim, é a primeira vez que eu estou aqui, né? Ele já tem muitos anos que ele acontece. Mas a Esri em particular, até pela minha formação como empreendedor, de uma empresa que usava dados geoespaciais, né, usava aplicações como ArcGIS, a Esri, e nos tornamos líderes brasileiros em mapeamentos agrícolas de larga escala. Então, assim, tem uma parceria com a Esri muito forte. E é muito legal estar aqui a convite da Esri também, que eu estava passando pela Califórnia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a empresa e depois queria pegar a sua percepção sobre o evento. Vamos lá, João. À vontade. Legal, obrigado aí, João. Mas vamos lá, sobre o evento e sobre tudo que está acontecendo por aqui, né? Bastante inovação. Mas falando um pouco da Esri, né? Eu até comentei essa semana que eu fico muito impressionado de tudo que está vindo de novidades, vindo de tecnologia da Esri, uma empresa que já passou por diversas ondas tecnológicas, transformações, uma empresa que está desde 1969. 69, uma empresa de um dono, do Jack, e aí quantas ondas tecnológicas a gente já não passou e até hoje ele está aqui, estamos falando bastante de AI, falando de criar um mundo mais inteligente, né? É o slogan do evento. Que é o slogan do evento, né? E estamos nessa crise da onda de como trabalhar, né, com a inteligência geográfica, alinhada com a inteligência artificial para tomar decisões mais assertivas, para tomar decisões de formas mais fáceis, né? E aí para diversas indústrias, né? Eu trabalho na imagem, que é a Esri no Brasil, sou líder na indústria de utilities, mas a gente e a Esri trabalha em diversas utilities. Você que veio do agro, temos ali uma vertical que atende, que dá suporte para os nossos clientes nesse sentido. Mas acho que alguns pontos de destaque, né, do que a gente vê hoje aqui do evento e da tecnologia é o quanto a tecnologia consegue suportar a integração de diferentes sistemas, diferentes dados. Hoje a gente vê as empresas endereçando diversos problemas de negócio, seja de clima, seja de questões operacionais, questões de ter mais eficiência, e aí são vários sistemas que são colocados, né, para endereçar esses problemas de negócio, mas a gente vê dentro da ArcGIS, dentro da Esri, uma capacidade de integrar esses dados, né? Porque quando você olha, tem um dado comum nisso tudo. E o dado comum dentre os dados, entre esses diferentes sistemas, é a localização. É ali onde a gente tem um elo que a gente pode integrar esses diferentes dados e quebrar silos de informações dentro de empresas, que acontece muito, né? A área que não fala com outra, é um dado que fica departamental, então isso é muito bacana. Um outro ponto que evolui disso também é a capacidade de representar de forma digital a operação dos nossos clientes, né? Então eu que sou de utilities, é representar uma rede de elétrica de forma digital. Então você começa a ter uma visão de dentro do escritório, de comportamento real que está acontecendo no campo. Então isso tem muita funcionalidade e muito benefício, porque você começa a tomar decisão de dentro de casa. E aí nós estamos falando de criar um gêmeo digital mesmo do seu ambiente, né? Então, criando o seu gêmeo digital, você começa a ter tomadas de decisões, ver contextos de negócio de dentro do escritório, sendo na web, sendo numa aplicação de campo com o mesmo dado. Estamos falando de integridade de dados também. E aí a AI acelerando isso tudo, né? A AI acelerando isso tudo e tornando a vida mais fácil aí dos nossos clientes. Acho que é um contexto geral. Isso é muito legal, João. Bom, primeiro, assim, eu tenho uma admiração muito grande, né, pela história da Esri, né, e essa liderança ao longo de tantos anos, né, se reinventando ao longo dessas transformações tecnológicas, e agora a IA chegando. E eu noto que ela chegou, né, a plenária principal falando muito disso, mas o protagonista aqui ainda é o dado geográfico, né? Isso é muito legal, porque a IA ela está sendo entendida como um facilitador, né? Os assistentes ali para a utilização das ferramentas. Sempre que a gente falava em utilização de IS na empresa, havia aquele... Poxa, o cara precisa ser especializado para usar, precisa saber
usar uma ferramentinha específica, poxa, entender um monte de contexto de dados geográficos que é necessário. Não necessariamente isso a gente pode deixar de lado, mas a IA ela vai habilitar, e isso também foi reforçado em alguns painéis, uma utilização um pouquinho mais ampla, né? Até de usuários que não necessariamente são tão especializados em GIS e podem manusear essas ferramentas, né, com linguagem natural. Isso é muito interessante. Eu vi perguntas ali nos painéis, né, de que, poxa, se eu tenho um banco de dados bem estruturado, eu tenho as informações necessárias para fazer uma extração de informação ou processamento, poder solicitar algo, ou extrair algo em linguagem natural, né? Me devolva as áreas de produção de soja, né? Me devolva os imóveis com alto risco baseado no aspecto A, B ou C, né? E a gente vê isso já se tornando uma realidade aqui, né? E aí é onde a IA entra como de fato um facilitador, né? Mas o protagonismo dos dados geoespaciais, eu falei muito isso porque eu tenho participado de alguns eventos, e a IA na veia, né? O Web Summit foi assim, participei de um evento em São Francisco assim, e aqui eu noto que a IA chegou sim, ela está nos fóruns de discussão, mas ela está numa perspectiva de assistente para elevar, vamos dizer assim, o protagonismo, a acessibilidade, né, dos dados geográficos. Isso é muito legal, né? Então, boa parte do público que me acompanha aqui no World Tech Tour vem vamos dizer, da origem de dados geoespaciais, né, processamento de dados, né? Tenho muitos amigos aqui que da fase do mestrado, da fase da empresa, que a gente trabalhava muito com mapeamentos, e estar aqui para mim tem um significado muito, muito especial, né? E 17 mil pessoas, né, João? 17 mil pessoas, caramba, é sempre impressionante você entrar numa plenária com 17 mil pessoas, gigante, né? É gigantesco, todos com o mesmo objetivo de compartilhar experiências, de ganhar conhecimento. É uma comunidade muito unida, né? Eu acho que a comunidade do GIS, né? Até eu tirei uma foto da placa lá fora, né? Que tinha... Vou explicar o que é GIS para o meu irmão aqui, que não sabe o que significa isso. Acho que já um termo um pouquinho mais popularizado, né, que a Esri ajudou a fazer isso, né? A gente brincava que o Google Maps também ajudou muito a disseminação dessa ideia do espaço geográfico, o mundo físico. Mas tem uma questão que eu notei, que assim, quando você fala nos modelos atuais de inteligência artificial, a parte geoespacial, sempre que eu tento fazer algo, ainda é muito limitada, né? Eu tento gerar o meu mapa, por exemplo, do World Tech Tour, as cidades que eu ia visitar. É impressionante como ela é ruim para sozinho executar isso, né? E aí eu vejo já, por exemplo, quando a IA está dentro de um software especializado nisso, que é o que a gente tem aqui, é completamente diferente. Diferente. Aí tem alguns modelos novos, né, esses Foundation Models, né, até comentei que a NASA está fazendo, a IBM está trabalhando nisso, né, o pessoal da ESA está trabalhando nisso, para a gente começar a ter uma representação do mundo físico de uma forma um pouco mais estruturada, porque a parte de linguagem de texto, linguagem que é essa que, vamos dizer, os modelos já esgotaram quase tudo que a gente tem de treinamento na web para usar, mas a parte do mundo físico ainda é um passo a ser dado, né? E é mais complexo, né? Porque, poxa, tem interações sociais, não é só uma visão computacional daquilo que eu estou vendo. Questão de resiliência climática. Tem climática, né? Então é um tema um tanto mais complexo, que eu acho que vai demorar um pouquinho algumas evoluções a acontecerem, mas elas vêm por aí. E eu fico feliz porque é discutido aqui num nível de maturidade muito grande. Sim. Gêmeos digitais também, poxa, né? Isso, cara, é uma temática extremamente importante, geograficamente explícito, né? A gente está falando. O GIS é a fundação do gêmeo digital. Ele é a fundação, é o que dá base para você criar um gêmeo digital mesmo do que for, né? Eu estou muito em utilities ali, mas essa representação virtual do mundo físico, né? Desde um desgaste de um equipamento. Interessante você comentar de AI, né? O que foi comentado aqui é que AI needs GIS. Então, assim, o AI precisa do GIS. E talvez seja um próximo passo de evolução. Esse é um insight legal. É um insight legal, porque assim, você vai tomar a decisão, você vai fazer seu dado trabalhar, e tem aquela questão de você precisa de dado bom para sair com um resultado bom de uma AI. Sem dúvida. O dado bom, ele precisa da localização ali. Contexto geoespacial. Contexto geoespacial, ele é muito importante para o todo, né? E quando a gente fala de AI dentro da Esri, a gente tem diversas ferramentas que há muito tempo, com ferramentas pré-treinadas, né, com modelos pré-treinados, seja para identificação de um telhado, seja para identificação de piscinas, alvos.
E aí tem diversos modelos pré-treinados que já são disponibilizados para toda a nossa comunidade que tem o ArcGIS. E aí sim os assistentes, que acho que é um pouco que você comentou, os assistentes dentro das ferramentas do ArcGIS, que vai facilitar ali a adoção. Então você, em linguagem natural, você conseguir dizer pro ArcGIS o que você quer e ele te direcionar como você vai fazer aquela ação, mas também assistentes para você conversar com o seu ecossistema, com o seu mapa, com o seu mundo ali, para você trazer respostas do seu ecossistema, e os agentes ali numa tocada de conexão com os LLMs de mercados ali através de MCP. Perfeito. Então isso não estamos inventando, mas estamos conectando com o que já existe para termos o benefício ali mesmo do GIS e acelerar qualquer processo de negócio. Acho que é bem bacana o que a Esri vem trazendo. Muito legal, muito legal. Bom, galera, eu vou liberar o João aqui, tá cheio, com a agenda cheia aqui, agradecer o tempo. Eu que agradeço pelo papo. Aí vamos dizer assim, pessoalmente eu já falei dessa apreço que eu tenho, né, para os dados geoespaciais. Até a minha nova empresa trabalha um pouco com inteligência geográfica de novo, né, porque eu queria, poxa, eu vou trabalhar só com advisory também, mas aí os projetos chamam e a gente acaba caindo na comunidade de AES. Eu estou aqui também, isso é uma feliz coincidência de estar aqui em San Diego, né? João, então te agradeço aqui pela recepção, pelo convite de estar por aqui, né? Pessoal que está nos acompanhando no World Tech Tour, nesses papos de tech, né? Continue aí, a gente está indo para Boston, né? Hoje é o último dia da Califórnia, primeira parada, temos mais 19 aí pela frente, tá bom, galera? Nos vemos por aí, um abraço. Valeu, pessoal, abraço. Valeu, João. Valeu, cara. Um abraço, cara. Tchau, tchau.